marco de saneamento era uma lei aprovada pelo Congresso. Saiu na imprensa que o senhor pretende mover uma ação contra um detalhe ou uma questão da lei aprovada pelo Congresso da privatização da Eletrobras. O senhor tem batido também muito na autonomia do Banco Central, lei aprovada pelo Congresso. Não é muito murro em ponta de faca num Congresso que o senhor não tem maioria? Desculpe, você nunca me viu bater no Banco Central. Eu não bato no Banco Central porque o Banco Central não é gente, é um banco. Tá? O que eu discordo é da política. É isso. É isso. Quem concorda com a política de juros a 3,75 defenda publicamente. Eu não concordo. Nós não temos inflação que garanta qualquer argumento de dizer nós precisamos manter a taxa de juros alta porque nós não vamos cumprir a meta. Eu não quero nem discutir isso outra vez, porque a meta é o Conselho Monetário que determina. Se ele determinar 1, vai ser mais difícil alcançar. Se determinar 0, vai ser mais difícil alcançar. Se determinar 3, ele não está alcançando. Ora, então você pode mudar a hora que você quiser. O que eu falo é o seguinte: a sociedade brasileira, os varejistas brasileiros, os empresários brasileiros, os trabalhadores brasileiros não suportam mais a taxa de juros. O desemprego está começando a mostrar a sua cara no setor de comércio. Muitas lojas estão quebrando, estão fechando. Então, se a gente quiser gerar emprego no país, nós vamos ter que ter crédito. Crédito para o trabalhador, crédito consignado. Nós vamos ter que ter crédito para o pequeno e médio empreendedor individual. Nós vamos ter crédito para as grandes empresas. Senão, o país não cresce. Então, todas as críticas que eu faço, veja, eu não entrei contra a privatização da Eletrobras. Eu ainda pretendo entrar. O que eu entrei foi o seguinte: eu vou lhe dizer uma coisa. A Eletrobras, ela foi privatizada. O Estado brasileiro tem 43% das ações e nós só temos 8% dos votos. Tá? Você que é jornalista, pense depois se é possível uma coisa dessa. A segunda coisa é que na privatização da Eletrobras, se o governo quiser comprar de volta, o governo tem que pagar 3 vezes o preço oferecido por outro comprador. É isso, você está com um cara estranhando? É isso que foi feito. Além do que, os diretores aumentaram o seu salário de 60 para 360 mil reais por mês. E além disso, um conselheiro para fazer uma reunião ganha 200 mil reais por mês. Como é que é possível um país que tem 33 milhões de pessoas passando fome conviver com uma situação dessa? Então veja, eu não tenho um projeto do Lula, ou seja, eu tive a melhor experiência de inclusão social que o Brasil já teve. É isso que eu estou tentando fazer. Eu estou tentando recolocar para o povo brasileiro o país sadio, o país do emprego, da alegria, o país da esperança, o país da fé, o país do sorriso. Eu já consegui uma vez, 2 pesquisas que a ONU fez em 2008 ou 2009, o Brasil era o país que tinha mais esperança e o país mais alegre do mundo. Por que o país se transformou no país do ódio, no país da fake news, no país em que predomina a mentira sistematicamente por um bando da parte política brasileira? Então, esse país eu vou brigar muito com ele, porque eu acho que o Brasil é um país de paz. O Brasil é um país de alegria, de fé, de esperança, de solidariedade. É isso que eu quero, que o Brasil volte a sorrir. Eu quero que quando alguém levante de manhã, que abrir a porta do seu quarto, do seu apartamento e vê o outro na porta do elevador, não fique com raiva porque já tem alguém à sua frente. Não, entre junto. O elevador é para 2, para 3, para 4, para 5. O Brasil está assim. O cidadão sai na rua, vê um carro na frente dele, acha que o outro é inimigo. Então o país precisa voltar a sorrir. E é isso que eu quero. Por isso que esses absurdos eu vou tentar desmontá-los. Presidente, em cima desse panorama preocupante que o senhor traça em relação à manutenção da taxa básica de juros, como é que o senhor vê 2 questões em relação ainda ao apoio também no Congresso? A votação do arcabouço fiscal e também a desoneração daqueles 17 setores produtivos que está prevista para terminar no final desse ano. Como é que o senhor analisa essas questões, tendo em vista esse panorama econômico que a gente vive no presente? Olha, primeiro com relação às votações no Congresso Nacional, eu, sinceramente, não tenho nenhuma preocupação. Um governo, em qualquer parte do mundo, ele manda um projeto para o Congresso Nacional
Esse projeto pode ser aprovado por unanimidade, do jeito que ele foi mandado. Esse projeto pode ser remendado, as pessoas podem fazer novos artigos, incluir coisas, e ia ser aprovado. Ou esse projeto pode ser recusado. Ora, se ele for recusado, o governo vai ter que rediscutir com o Congresso Nacional e apresentá-lo de outra forma. Esse é o jogo democrático bom. Sabe, eu quando falo com o presidente do Congresso, é o seguinte, não é o Congresso Nacional que precisa do presidente da República. É o presidente da República que precisa do Congresso. Por isso que a gente tem que ser diplomático, por isso que a gente tem que ser democrático ao lidar. Aquilo que não for aprovado, a gente tenta mudar, atender reivindicações. Às vezes o cara quer uma mudança no artigo da lei. Por que não fazê-lo? Se não prejudicar a essência do projeto, você pode simplesmente fazer. É para isso que existe o Congresso Nacional. É para emendar, para reprovar ou para aprovar as coisas. Com relação à questão da desoneração, eu vou esperar para discutir com o ministro da Economia. Tá? Eu queria voltar à questão do Banco Central. Eu não discuto a autonomia do Banco Central. Não é esse o meu problema. O meu problema é que eu tive um Banco Central, eu indiquei o presidente que era do PSDB, era deputado federal eleito pelo PSDB. Eu nem conhecia o Meirelles quando eu indiquei. E eu duvido que esse cidadão tenha mais autonomia do que o Meirelles teve. Só que o Meirelles tinha a responsabilidade de ter um governo discutindo com ele, olhando as preocupações. Esse cidadão não tem. Ele não tem nenhum compromisso comigo. Ele tem compromisso com quem? Com o Brasil? Não tem. Ele tem compromisso com outro governo que o indicou. Isso é importante ficar claro. E ele tem compromisso com aqueles que gostam de taxa de juros alta. Porque não há outra explicação. Não há outra explicação. Eu já disse isso numa entrevista. Outro dia, numa entrevista para uma jornalista, ele disse, para mim atingir a meta de 3%, a taxa de juros tem que chegar acima de 20%. Tá louco? Não, esse cidadão não pode estar falando a verdade. Então, se eu, como presidente, não puder reclamar dos equívocos do presidente do Banco Central, quem vai reclamar? O presidente americano? Então, me desculpem, o Banco Central, ele tem autonomia, mas ele não é intocável. A lei que aprovou a autonomia do Banco Central, ele tem compromisso com o crescimento econômico e ele tem crescimento com o aumento de salário também, com o poder aquisitivo do povo. Ou melhor, com o crescimento da economia. Então, sabe, se você tem compromisso com o crescimento da economia, compromisso com a geração de emprego e compromisso com a inflação, cuide dos três. Com os juros a 13,75%, os outros dois não serão cumpridos. Eu estou dizendo, digo isso e vou dizer para você, presta atenção, a economia vai crescer. Ela vai crescer porque nós estamos colocando o dinheiro, sabe, na veia do trabalhador. Nós estamos retomando todas as políticas públicas que deram resultado. Todas. E se o dinheiro não estiver rodando no bolso do trabalhador, não tem emprego. Não tem melhoria da qualidade de vida nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. Então, nós vamos cuidar. Porque, na minha opinião, é o emprego que dá dignidade à pessoa humana. Ele ser autossuficiente para cuidar da sua família sem precisar de favor de ninguém. E para isso ele tem que ter trabalho. E é isso que eu quero que faça no Brasil. Por isso eu faço crítica à política de juros. Quando o juro estiver bom, eu elogio também. Quando o juro estiver na medida que eu acho que dá para a economia funcionar, vocês estão lembrados, gente, faz pouco tempo. Quando o Meirelles aumentava a taxa de juros, eu baixava a taxa de TJLP no BNDES. Para quê? Para poder fazer investimento na indústria. Agora acabou com a TJLP. Então, veja, eu preciso de um país que tenha o Banco do Brasil com capacidade de emprestar. Eu tenho que ter a Caixa Econômica com capacidade de emprestar. Eu tenho que ter o BNDES com capacidade de emprestar. O BNB e o BADA com capacidade de emprestar. Porque se não tiver dinheiro circulando, não tem desenvolvimento econômico. Então esse é o meu dilema. Se for preciso fazer um esforço muito grande, se for preciso fazer acordo com o empresário para reduzir preço, para vender geladeira, para vender fogão, para vender carro. No Brasil não tem mais carro popular.
O carro popular acho que é 70, 80 mil reais. Como é que um pobre que trabalha pode comprar um carro de 70 mil reais? Sabe? Então, essas coisas que nós já mudamos uma vez e, se Deus permitir, nós vamos mudar outra vez.